Você está ouvindo o Conexão. Todo sábado, às 19h30, nos reunimos para crescer na fé, ouvindo a palavra de Deus exposta com fidelidade e aplicada ao nosso tempo. 2 pregadores ensinam com base nas Escrituras e, através de perguntas, todos são convidados a participar da palavra e contar suas experiências. Nosso objetivo é crescer juntos em comunhão. Mas se você quer ter a experiência completa, visite a nossa comunidade. Siga @anglicanaverbo e venha ser conduzido à maturidade. Amém, gente. Um prazer estar com todos vocês hoje aqui. Tenho certeza que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações. Aleluia. Então, me apresentando, hoje vai ter, a presença da Ana com a gente aqui. Vocês já me conhecem, mas meu nome é Gabriel, sou pastor dessa comunidade. Carol, minha esposa. Hoje a gente vai trazer a palavra juntos. E aqui é um ambiente despojado, onde a gente tem como objetivo ouvir uns aos outros. A gente está gravando aqui, mas a parte que a gente fala, a gente corta. É só para fazer com que, às vezes, os irmãos que não podem estar, podem pelo menos ouvir a mensagem central. Então aqui não é um ambiente religioso, aqui é um ambiente onde nós falamos do Evangelho. Então aqui não é religião, aqui é o Evangelho. Então, assim, agradeço a presença de todos vocês. O banheiro é ali, onde está aberto. A gente tem 2 banheiros ali, que é o feminino e o masculino. Só que o feminino está com manutenção. Então, ali está com um banheiro unissex. Então, fiquem à vontade para ir no banheiro. Podem levantar para poder beber, comer, fiquem à vontade. Né? A gente faz o lanche antes só porque é muito desconfortável, né? A gente ficar comendo aqui olhando o lanche, assim, né? Não é legal. Mas aqui é um ambiente onde a gente traz o Evangelho para o nosso cotidiano, para a vida real, que a gente vai sair daqui e vamos ter que lidar com as nossas famílias, com o nosso trabalho, vamos ter que lidar com a vida como ela é. Então aqui é um ambiente onde o Evangelho invade a nossa vida e a gente pode ter essa perspectiva, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, uma pergunta de quebra-gelo aqui, e eu queria ouvir cada um de vocês experiências aí, se vocês quiserem dividir. A pergunta é o seguinte: você já esteve focado em alguma coisa e alguém chegou e atrapalhou tudo? Por que eu fiz essa pergunta, né? Eu fiz essa pergunta porque frequentemente nós somos atrapalhados nos nossos projetos, nas coisas que acontecem na nossa vida. Isso denota uma grande verdade. Nós não temos o controle de tudo. E essa é uma verdade amarga da vida, porque a gente tenta viver a nossa vida inteira e construir a nossa história baseado em termos controle. Então, a gente falou isso aqui, a gente trouxe pequenas coisas do cotidiano. Então, se até nessas pequenas coisas que a gente tem no dia a dia, no trabalho, a gente não consegue controlar nem o nosso próprio desempenho no trabalho por causa das coisas que acontecem. Às vezes, você está muito empolgado para dar uma aula, vocês são professores, e aí está muito quente naquele dia. E aí você tá cansado, e as crianças também já estão cansadas. E aí no dia anterior, sei lá, aconteceu alguma coisa na sua casa, quebrou o cano. E você não. Tudo que você planejou para fazer naquela aula ou realizar no outro dia, você não vai conseguir fazer. E hoje a gente está continuando a nossa série Felizes ou Infelizes. Por quê? A gente fala muito sobre felicidade, principalmente no ambiente religioso, no ambiente de igreja, se fala muito sobre isso. E é necessário a gente ter uma perspectiva do Evangelho. O que o Evangelho fala sobre felicidade e fala sobre infelicidade. Porque muitas das vezes a gente pode ser iludido, enganado por promessas que às vezes Deus nunca fez para nós. E quando eventualmente elas não acontecem, nós nos decepcionamos com Deus, porque a gente colocou nele uma demanda que ele nunca falou que ia fazer. E aí, eu queria pedir para alguém ler Mateus capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 12. Então, se alguém puder ler para a gente aí, Mateus capítulo 5, versículo 3 ao versículo 12. Primeiro livro do Novo Testamento. Então, qual o contexto disso, né? Para a gente conseguir entender as Escrituras, a gente precisa de 3 coisas. A gente já fala muito sobre isso aqui, martelar isso na igreja. Contexto, conteúdo, conexão. Essas 3 coisas fazem a gente entender o texto bíblico. E Jesus está onde? Jesus está no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é algo que o evangelista Mateus está escrevendo para passar uma mensagem para os judeus que estavam recebendo esse evangelho dele. Mateus, ele é um judeu que escreve para uma comunidade de judeus e por causa disso,
ele tem uma preocupação de fazer com que o judeu entenda que Jesus é o Messias, que ele é o verdadeiro Messias. Esse é o grande tema de Mateus. E é por causa disso que Mateus também ele repete muitas das vezes o próprio Antigo Testamento. Então, se vocês repararem, talvez já fizeram essa própria conexão aí, a gente tem ali no começo de Mateus a perseguição de Herodes às crianças de Belém, que mata, né, assassina as crianças de Belém, e isso tem uma ligação com o faraó que faz isso no Egito, exatamente. Você tem Jesus fugindo depois, né, que as crianças são massacradas, Jesus foge para o Egito. Da mesma maneira, Moisés foge para o palácio. Ele vai para mais dentro do Egito ainda. Depois que Moisés ele sai do Egito com o povo de Israel, eles atravessam o Mar Vermelho. Depois que Jesus volta em Mateus, Jesus é batizado. Então olha só, isso tudo vai acontecendo. Depois que o povo sai do Mar Vermelho, lá em Êxodo, e eles vão para o deserto, eles são tentados 3 vezes e falham. Jesus, depois que é batizado, vai para o deserto, é tentado 3 vezes e vence. E aí, depois que isso acontece, Moisés sobe no monte Sinai e de lá ele traz os 10 mandamentos. Jesus, depois que sai do deserto, ele sobe no Monte Corazim e prega o Sermão do Monte. Então, o Sermão do Monte é uma nova lei. Então, a gente tem que entender isso para a gente conseguir mergulhar melhor nas Escrituras. E o texto que a gente vai se fixar, o versículo que a gente vai se fixar, não é esse de Mateus hoje, porque a gente está na nossa série, mas a gente estava pensando muito sobre como a gente pode, de fato, viver as bem-aventuranças, como a gente pode, de maneira real e prática, enxergar como Jesus ensina essas coisas e como ele viveu os momentos da vida dele, sejam parábolas, sejam momentos que ele viveu, que revelam essa verdade. E aí, hoje a gente vai se fixar no versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E isso é uma verdade, né? A gente, muitas das vezes, estamos em momentos de sofrimento, em momentos de dor. A nossa própria rotina, o nosso próprio cotidiano envolve a dor e o sofrimento. Eu tenho certeza que você já sofreu essa semana, porque eu também já sofri. Teve coisas que deram errado no trabalho de vocês, porque também teve coisas que deram errado no meu. E o sofrimento é algo real. Não adianta a gente fingir que ele não acontece, que ele não existe. Mas a gente precisa aprender a encará-lo como Jesus encarou. E aí, a gente hoje, né, como a gente pode viver de fato e observar esse versículo 4, a gente vai ler Marcos capítulo 5, né? Então, no livro seguinte, e a gente vai se fixar nessa passagem, como esse texto, né, versículo 4 de Mateus, capítulo 5, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, se vive na prática. Isso. A gente vai ler aos poucos, dessa vez aqui, a gente vai lendo aqui, vocês vão acompanhando, Carol vai ler. E por que a gente vai ler aos poucos? Geralmente a gente pega e lê os textos todos de uma vez. Mas eu quero que a gente tenha bem uma cena de filme sendo montada aqui na nossa cabeça. Então a gente vai lendo pouco a pouco e vai desenvolvendo, tá bom? Marcos capítulo 5, do versículo 21 em diante. Aí Carol vai ler aqui do 21 ao 23, mas a gente vai avançando. Amém, gente? Marcos 5, versículo 21, amém? Jesus entrou novamente no barco e voltou ao outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. E então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: "Minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as suas mãos sobre ela. Cure-a para que ela viva." Até aí, a gente vai continuar o nosso filme depois. Gente, olha só. Primeiro, o que me chama a atenção aqui é que tem um pai desesperado porque a filha dele está à beira da morte. E Jairo se prostrou diante de um mestre, que até então nem todo mundo sabia que era o próprio Deus, né? Hoje a gente tem essa certeza, mas era um profeta. E Jairo se prostrou diante dos pés dele, pedindo para que ele, misericórdia, curasse a filha dele. Então, assim, essa cena tem que ser muito forte na nossa cabeça. A gente volta naquela pergunta do começo, o controle. Talvez Jairo, que tinha tudo nas mãos, poder político, dinheiro, a influência religiosa, ele perdeu o controle da vida da filha dele. E a gente é assim, né? A gente perde o controle da nossa vida e daqueles que estão perto muito fácil. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual foi o momento em que você sentiu que só Deus poderia intervir? Como aconteceu com Jairo aqui. Conta a sua história primeiro. Primeiro? Vamos lá. Não é muito fácil eu contar isso, mas eu vou contar do começo. E acredito que algumas pessoas já ouviram, mas
Finge que vocês não ouviram, vocês estão ouvindo pela primeira vez. Quando eu fiz 18 anos, eu arrumei um emprego horrível, que era numa oficina de carro mesmo, né? Eu era secretária, mas eu fazia tudo. Lavava banheiro, fazia café, fazia tudo. E aí, quando eu ia receber o meu primeiro salário, tinha um mês que eu trabalhava lá, eu cheguei em casa e meu pai já estava sem vida. E eu vi aquela cena sozinha. E ali eu perdi o controle da minha vida. A minha mãe, ela tinha saído para trabalhar, que ela trabalhava à noite, num trabalho de home care. E eu não sabia o que fazer. Naquele momento eu me ajoelhei no chão e eu falar a verdade, eu lembro de pouca coisa daquele dia para vocês, assim. Muita terapia, muitas conversas com vários pastores, vários padres. Na época também eu era católica, então eu tive muita conversa com vários padres também. E aí meu mundo caiu, porque meu pai, ele era uma pessoa que, por mais que meu trabalho fosse difícil, ele levava minha marmita lá. Meu pai, ele sempre foi presente na minha vida, porque minha mãe, ela trabalhava muito. Então, assim, para vocês terem uma ideia, colégio, por exemplo, meu pai que ia nas reuniões do colégio. É muito comum as mães irem, né? Mas meu pai que ia nas minhas reuniões. E aí, essa não é a pior parte, por incrível que pareça. Porque depois que meu pai faleceu, a minha mãe me abandonou. Hoje é algo que a gente já curou, sabe? Eu e minha mãe, a gente já se resolveu quanto a isso. Mas quando meu pai faleceu, a minha mãe foi para casa da minha irmã em Rio das Ostras. Gabriel fazia faculdade no Rio, a gente já estava namorando, mas ele durante a semana não estava aqui em Teresópolis. E aí eu ficava indo para a oficina de manhã para trabalhar, saía da oficina e ia para a autoescola. E depois da autoescola, saía de lá 10 horas da noite e ia para casa da minha tia. E lá em casa, para quem conhece, tem a casa da minha tia embaixo, a casa da minha mãe em cima. E eu sempre tinha que ir lá em cima da casa da minha mãe para buscar minhas roupas, para tomar banho e tudo mais. E eu sempre lembrava, sabe, do corpo do meu pai sem vida ali naquele lugar. E era péssimo. Eu tinha acabado de fazer 18 anos, eu era só uma criança. E foi quando eu me entreguei totalmente a Deus. E, na verdade, eu fiquei com muita raiva dele. De início, eu fiquei com muita raiva de Deus. Eu falei, Senhor, tem um monte de gente ruim no mundo. A gente vê jornal todo dia, um monte de gente malvada, gente abusadora, gente que rouba, gente que faz as piores atrocidades do mundo. E o Senhor levou o meu pai. Nem tá tão difícil, sabe? Meio que eu, com raiva de Deus, eu me apegava muito a ele. E aí, enfim, minha mãe, depois de um tempo, voltou, a gente ficou um pouco mais leve, né? Eu tenho que agradecer muito a Deus também, porque no final de semana eu ia pra casa da minha sogra e ela era uma segunda mãe, assim, ela fazia de tudo pra mim. E aí, em uma das brigas que eu tinha com Deus, assim, uma das nossas DRs, assim, eu me joguei no chão e falei assim, olha só, Deus, eu não quero saber, eu quero uma resposta. Porque, e eu chorando muito, eu sempre chorava muito, eu choro muito, né? Mas eu chorava muito, eu falei, eu quero uma resposta definitiva. O Senhor não precisa me dizer por que meu pai morreu, mas eu quero um motivo pelo qual isso tudo está acontecendo comigo. E aí, gente, uma paz me tomou, primeiro. Aleluia. Uma paz enorme. Primeiro, esse consolo, né? Bem-aventurados os que choram, porque eles são consolados. Então, a paz me inundou. Não que o controle estivesse nas minhas mãos, mas eu entreguei o controle na mão de Deus. E aí Jesus sussurrou no meu ouvido, gente, e Aleluia. Eu não juro, porque jurar é feio, né? Mas eu prometo pra vocês, isso é muito real. E foi, eu acho que a única vez que eu escutei a voz de Jesus mesmo. Ele virou pra mim e falou assim, eu também passei por isso. Pra quem não sabe, Jesus teve um pai aqui na terra, o nome dele era José. José morreu quando Jesus também era jovem. E Jesus não pôde ressuscitar o próprio pai. E Jesus falou isso pra mim. Eu também passei por isso. Então, gente, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele tinha o poder nas mãos para ressuscitar o próprio pai. E eu imagino o pai do céu falando a ele, não é a hora. Mas, pai, eu quero ressuscitar o meu pai. Não é a hora. Desculpa, é isso. Foi quando eu tive que entregar o controle a Deus que ele me consolou. E não vou dizer que aquele momento eu fiquei totalmente livre, né, das circunstâncias. Não, foi passo a passo, foi quando eu comecei a fazer terapia, quando eu comecei a me abrir mais. Mas foi quando as coisas começaram a se encaixar. E Deus deu propósito à minha vida novamente. Foi quando eu me aproximei mais de Deus, voltei à igreja. Enfim, as coisas começaram a se encaixar. Mas é só quando eu perdi totalmente o controle da minha vida e entreguei ele a Deus que
Tudo se encaixou. E aí eu pergunto de novo para vocês, em que situação da vida de vocês, se vocês quiserem compartilhar, se sentirem à vontade para isso, vocês tiveram que fazer o mesmo, entregar o controle totalmente a Jesus, que só Ele dá jeito na situação. Gente, que necessário tá sendo essa conversa aqui. E eu acho que a gente vive na prática, tá vivendo na prática o que Jesus falou. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, e nós estamos nos consolando. Jesus diz isso porque quando a gente se coloca num lugar de vulnerabilidade, quando a gente entende, a gente não tá com desejo de parecer ser forte, que aí nós encontramos o lugar para sermos consolados, e aí sim nós encontramos a verdadeira felicidade. Porque por mais que todos nós estejamos tristes e a gente conta essas histórias, nós ao mesmo tempo estamos felizes porque podemos contar essas histórias. Uma felicidade estranha de eu não queria estar passando por isso, eu não queria ter vivido isso, mas eu fico grato porque eu posso falar sobre isso. E eu queria ler aqui, continuando a nossa história, de versículo 24. Jesus foi com ele e todo o povo seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofrendo hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, ela havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou no seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou no meu manto? E agora eu quero que você imagine o coração de Jairo. Ele estava ali, desesperado, esperando que Jesus fosse correndo para poder salvar a filhinha dele. Ele, na verdade, se coloca naquela posição, talvez se despindo do que todo mundo imaginava que aquele homem poderoso na comunidade, o homem mais importante da comunidade faria. Ele não se importa, ele se prostra diante de Jesus e grita, Jesus, vamos lá. E aí tem que imaginar uma cena, imagine Jesus correndo com Jairo, a multidão aperta de um lado, e assim, todo mundo que já foi às vezes num show, tá tendo um show ali, né? É difícil, a gente se aperta, é difícil andar. Então imagina as pessoas falando com Jesus, cada um ali preocupado com os seus próprios interesses, e Jesus tentando caminhar. E talvez Jairo pensou assim, como assim, Jesus? Como assim quem tocou no teu manto? Não, multidão aqui, todo mundo te tocou. A gente tem tempo, a gente tá acabando o tempo, a gente tem um cronograma. Vambora, tá passando o tempo, não vai dar tempo. Em muitos momentos da nossa vida a gente tá como Jairo. O tempo tá passando, o tempo tá correndo e isso vai nos dando um desespero, uma angústia enorme. Porque, por que Jesus, o que você não resolve? Por que você tá parando para perder tempo com isso? E talvez, não sei se vocês param para pensar, a mulher é curada por Jesus imediatamente. Jesus não precisava ter parado. Já parou pra pensar isso? Então talvez Jairo não sabia, né, que tinha uma mulher que havia sido curada naquele lugar, mas ele provavelmente estava pensando por que tanta demora? E a gente pensa isso o tempo inteiro. Por que a gente está decidindo falar de um assunto tão pesado como o sofrimento, a morte, o luto? Porque a vida real vai estar ali do lado de fora. E é muito bonito, talvez encheria a igreja, né? De pegar, olha, Deus está enviando a tua vitória. Em certo sentido, Deus sempre está enviando a vitória. A vitória de Jesus era a derrota aparente da cruz, né? É muito mais fácil. Dá mais ibope, vende mais. Mas nós precisamos falar a verdade. E aí a gente precisa fazer só um olhar para essa mulher. Essa mulher estava há 12 anos sofrendo de algum tipo de doença ali no seu útero, alguma coisa assim. E é muito interessante que aquela menina, que é a filha de Jairo, tinha 12 anos de vida. Então o que aquela menina tinha de vida, aquela mulher tinha de morte. No fim das contas, aquela mulher era uma morta-viva, porque há 12 anos ela não vivia mais. E muitas vezes na nossa vida a gente vive como um morto-vivo. A mulher do fluxo de sangue, diferente de Jairo e totalmente oposto de Jairo, ela era totalmente rejeitada na sociedade. Se alguém encostasse nela, por mais sem querer que fosse, a pessoa estava impura. Então ela tinha que passar por um processo de purificação. Tinha que tomar banho no rio. Ela era totalmente excluída. Então imagina,
Nós que somos mulheres, até hoje a gente passa por situações complicadas. Imagina aquela mulher que, por ser mulher, já era rejeitada e por sangrar, devia ter um mau cheiro horrível e era considerada impura. Então, ela é totalmente o oposto de Jairo, né? Ela é uma mulher totalmente rejeitada, uma pessoa que vive realmente à margem da sociedade, né? E é interessante que o evangelista Mateus, ele coloca isso na cena. Você tem ali, naquela mesma cena, a pessoa mais importante e a menos importante daquela cidade. As duas precisavam de Jesus. E esse é a grande história. A Bíblia, quando a gente para pensar, é muito legal, né? A pessoa mais importante, a mais amada, a mais cobiçada, a mais invejada e a mais odiada, a mais rejeitada. E aí essa mulher toca em Jesus e é muito interessante que aquela cura aconteceu sem que ninguém percebesse. Apenas Jesus percebe, né? Acontece que por que Jesus decide tornar aquele milagre público? Porque aquela mulher, ela não precisava apenas ser curada. Ela precisava ouvir que ela era filha dele. Que na verdade Jesus está operando duas curas ali. A cura sim física, mas uma cura emocional, uma cura espiritual. Porque Jesus chama assim, filha, vai em paz. Vai em paz, minha filha. Então existem muitos momentos que não basta apenas a cura, o problema resolvido, mas uma certeza de adoção que nos invade, que invadiu o Carol, que pode ter invadido vocês, de que vocês são filhos. Isso que é a verdadeira cura, o verdadeiro milagre. A coisa mais impressionante não foi aquela mulher ser curada, mas foi ela entender que ela era filha de Deus. E Mateus capítulo 7, versículo 8 diz o seguinte: todo aquele que pede, recebe. E eu venho dizer para vocês, tudo aquilo que a gente pede, a gente recebe. Em que sentido? Porque existem coisas que a gente pede e a gente não recebe, aparentemente, né? Mas Jesus está falando aqui de oração, de resposta. Se você pedir resposta de Deus, Ele vai te dar. Ele vai te dar, não é assim, talvez, não é 100% de certeza, só a promessa eterna. Só tem um problema. Nem sempre a resposta é sim. Às vezes a resposta é não. E às vezes a resposta é espera. Mas Ele sempre vai te responder. Às vezes a gente trata, Deus está me ignorando, Deus está me rejeitando, Deus não está vendo. Mas na verdade não. Espera. A gente vai falar mais disso na frente. E aí, queria abrir uma pergunta aqui, que é o seguinte: você já viveu uma situação que você teve que abrir mão do seu plano porque Deus fez de outro jeito? E continuando a história, obrigada a vocês também por terem contribuído com a história de vocês. Acrescenta muito, gente, sério, acrescenta muito em tudo isso aqui. O filme continua, né? Depois da mulher do fluxo de sangue ter sido curada, os discípulos disseram para Jesus: veja a multidão que aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe havia acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo. O líder da sinagoga lhe disseram: Jairo, sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Não era comum Jesus ressuscitar. Até então, Jesus não tinha ressuscitado ninguém. Então, mesmo que todo mundo tinha essa expectativa, né, que Deus Todo-Poderoso pode curar, pode fazer o que for, O profeta não ressuscita. o profeta não ressuscitava ninguém. Então, até então, acabou para Jairo. A filha dele morreu. Não tinha para que Jairo estar mais ali. Jairo podia virar as costas e ir embora, porque não fazia mais sentido. Tudo que Jairo foi buscar até Jesus já não era mais real. Jairo foi buscar uma cura e a cura não era mais necessária, porque a filha já morreu. Que Jesus atrasou. Às vezes até na visão dele era uma pessoa Irrelevante, sim. Aquela mulher ali, por causa dela, a minha filha morreu, entendeu? E aí o texto continua aqui. Obrigada, Gui. Foi muito bom essa, porque é exatamente essa situação. É exatamente isso. E aí Jesus continua. Não tenha medo, apenas creia. Jesus falou isso para Jairo. E aí o que a gente pensa? O maior inimigo da fé não é a dúvida que vocês colocaram. Tu e Gabriel tiveram essa sensação. Poxa, Deus, por que comigo?
Porque é uma das pessoas que eu mais amava na minha vida. E Jairo também, imagina. Poxa, Deus, a minha filhinha. O maior inimigo da fé não é a dúvida, é o medo. A confiança que a gente deposita em Deus, é ali que está a nossa fé. A gente ter dúvida não é uma afronta a Deus. Deus não fica chateadinho porque às vezes a gente tem insegurança e a gente fica colocando ele contra a parede. O maior problema é quando a gente tem medo e a gente paralisa. O texto continua, versículo 37. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago, João, o irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ele estava. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Talitá cumi, que quer dizer: menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram admirados. Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido e depois mandou que dessem alguma coisa para ela comer. Na nossa vida, né, como a gente falou sobre impureza, Jesus tem encontro com 2 pessoas que estavam no estado de impureza. A ideia de impuro na Bíblia não tem a ver com pecado necessariamente, mas tem a ver com morte. Então, aquilo que é impuro é a coisa certa no lugar errado. Por exemplo, sangue. Por que aquela mulher é impura? Porque sangue é uma coisa boa, mas dentro do corpo. Fora do corpo é impuro. Então essa é a lógica. E aí, Jesus não só é tocado por aquela mulher, e aquela mulher é curada, como Jesus também toca numa menina morta, que também era impura. E essa menina é ressuscitada. Na nossa vida, Jesus, ele faz a impureza se tornar pureza. Diferente de um judeu comum que, se aquela mulher tocasse nele ou se tocasse um cadáver, iria ficar cerimonialmente impuro, com Jesus é diferente. Então talvez na vida de vocês e como na minha vida existe muita impureza. Muita impureza. Mas é a pureza de Jesus que torna tudo puro. Aleluia. Então a gente não tem que ter a mentalidade de estarmos em comunhão, frequentarmos alguma comunidade de fé, participarmos dos sacramentos da ceia do Senhor porque nós somos puros. Não! Nós somos a mulher do fluxo de sangue na fila da comunhão. Nós somos aquela menina morta. Então, na verdade, essa é a cura. Então, Jesus hoje, ele nos encontra, ele chamou você aqui para ressuscitar você, para curar você. Independente de como você chegou aqui hoje, de como a gente chegou aqui hoje, com os nossos problemas e as nossas dificuldades. Posso concluir? Concluindo aqui, gente, para a gente encerrar, geralmente as pregações desse texto, que todos nós ouvimos, terminam aqui. O pregador para, ele, enfim, dá um encerramento, ou às vezes tem um apelo, alguma coisa assim, canta um louvor e acaba. Mas talvez a gente esteja esquecendo da protagonista dessa história, que era a menina. Por que isso? Sabe quando a gente está vendo um filme e aí a gente vê uma cena de um personagem acordando, que eles botam um efeito tipo de uma pálpebra assim na tela e aí abre devagarzinho, aí você vê alguém? Existe uma autora de um livro, o nome do livro é O Jesus que as Mulheres Viram. Um livro muito legal, que é só encontros de mulheres com Jesus nos evangelhos. E essa autora escreve uma coisa incrível que eu acho que eu não conseguiria falar, porque eu preciso ler. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Como vemos Jesus pelos olhos dessa menina de 12 anos? Nós o vemos como cada um de nós verá um dia, se tivermos fé nele. Quando Jesus nos chamar da morte para a vida eterna, nossos olhos se abrirão e veremos o seu rosto pela primeira vez, face a face, e ele dirá para nós: menino, menina, levante. Então é isso. Jesus hoje te chama, levante. Ele esteve aqui hoje, ele esteve entre nós. E nós vivemos de fato. Nós fomos consolados hoje. Isso é a verdadeira felicidade. Porque vocês vão sair de lá e vai ter tristeza, vai ter desafio. Mas quando a gente entende que a nossa felicidade está no fato de que nós temos um Deus que nos consola, seja no nosso devocional, no momento ali sobrenatural, diferente, mas também através do seu corpo, através da sua igreja. Então, gente, se isso vai tocar um louvor pra gente, eu queria dizer pra vocês, assim como Jesus disse pra Jairo, você estiver passando por um momento de dificuldade, Jesus disse pra Jairo:
Não tenha medo, apenas creia. Que o Espírito Santo de Deus possa invadir o coração de vocês e que vocês, como Jairo, não tenham medo. Jesus está com a gente. Aleluia. Amém?